Glória a Deus, aleluia, Jesus, pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus pela tua descendência, por tudo que você tem conquistado, por tudo que você tem feito, porque Deus, ele é fiel e justo, principalmente se você estiver fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. Amém? E aqui eu quero compartilhar com você no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, olha o recadinho do rei Salomão para nós. Salomão foi o rei mais sábio da face da terra, o homem que Deus perguntou a ele o que ele queria e ele pediu a Deus sabedoria e discernimento. E aí Deus revela na palavra dele, que é a Bíblia, a palavra viva para todos nós, nos edificarmos cada dia. Deus disse que depois de Salomão, nenhum outro homem teria a mesma proporção em sabedoria, porque Salomão era tão humilde, ele não pediu vingança para os inimigos, ele não pediu nada a mais do que sabedoria e discernimento, e assim a gente deve pedir hoje. A nossa busca corriqueira tem que ser por sabedoria e discernimento espiritual, para ver se a gente consegue acertar na maior proporção o mandamento de cumprimento do mandamento de Deus. E veja o que é que o rei Salomão diz no capítulo 12, no versículo 7 e 8. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Com toda a experiência que Salomão teve, Salomão disse, ele observou que tudo era vaidade, porque o que serve é o nosso espírito temente a Deus, a nossa vida na presença de Deus. Quando ele diz, e o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu, ele está dizendo o seguinte, que toda a nossa conquista terrena fica aqui, que isso tudo é vaidade, é aflição de espírito, e inclusive o nosso corpo que é terreno, o nosso corpo volta para debaixo da terra. A gente vê muito esse versículo nos velórios, né? E aí eu paro para pensar, muitas famílias deixadas em guerra, muitas famílias desunidas, muitas famílias em desespero, em aflição de espírito, muitos relacionamentos acabados, destruídos, amizade destruída, filho contra pai, pai contra filho, por conta de busca terrena, por busca de coisas materiais que aqui vão ficar, que um dia vai se acabar, que a pessoa nem sabe se vai usufruir, porque Jesus Cristo disse que foi para os céus preparar o lugar, e quando ele preparava, em buscar cada um de nós. E a gente observa que muitas pessoas já foram resgatadas, que Jesus Cristo já voltou para muitas pessoas, e muitas coisas aí ficaram. Aí, meu irmão, minha irmã, traz também na lembrança de que quando Jesus Cristo foi lá em Samaria, encontrou a mulher samaritana, Jesus Cristo, sabendo da história dela, mas quis ouvir dela, assim como Jesus, como Deus quer ouvir de nós hoje, que a gente fale, né? Que a gente reconheça quem somos, o que temos, o que estamos fazendo. Quando Jesus Cristo pede água e que pede para ela buscar o marido, ela diz que tem 5 homens, mas nenhum é marido dela. Então ali fez bem para ela como libertação, porque Jesus Cristo dá uma oportunidade de vida a ela, e vida livre, vida leve, porque quando a gente larga o pecado, a gente se torna leve para a gente voar de cabeça erguida e sabendo que Deus está conosco. Da mesma forma, quando aquela mulher, Maria Madalena, chega acusada do adultério, que Jesus Cristo dá aquela oportunidade para ela, dizendo, vai e não peque mais. Olha o conselho bonito, vá e não peque mais. Assim está dizendo para a gente hoje, se a gente pecou, larga o pecado, não peque não. Se você costuma ir para a roda dos escarnecedores, lá onde tem fofoca, onde tem difamação, calúnia, onde tem adultério, mentiras, não vai mais não, abandona, confessa a Deus que você já foi mesmo, que muitas vezes você estava lá, mas que você não quer mais estar lá. Se você fez algo de errado, só quem sabe é você e Deus, confessa a Deus e abandona, porque quando a gente se arrepende verdadeiramente do pecado, a gente abandona o pecado, essa é a prova de que a gente tem arrependimento, e aí Deus entra e dá nova oportunidade pra gente. Então, meu irmão e minha irmã, pare e pense, porque dessa vida o que vale é a gente obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. É por isso que existe a Bíblia,
Deus deixou a Bíblia para que a gente não venha dizer que não sabia, porque Deus ele deixou com o propósito da gente se libertar. A gente todos os dias está estudando, está aprendendo com o Espírito Santo, porque aqui a gente não paga, aqui a gente tem um professor gratuito, o melhor e o maior professor, que é o Espírito Santo, para nos trazer sabedoria e discernimento. Glória a Deus pela nossa vida. E aqui eu vou fechar com o livro de Jó, onde Jó era aquele homem que tinha muitas riquezas. E aí Jó começa a perder aparentemente as riquezas, porque Deus restitui tudo, porque Jó era um homem íntegro de coração, reto na presença de Deus, e Deus sabia de tudo isso, já conhecia. E Jó, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, Jó diz assim: Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou a Deus. E disse: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que Jó com aquela riqueza toda, mas nada Jó levou. Porque a gente não vai levar nada. Para que tanta guerra? Para que tanta disputa, meu irmão e minha irmã? Para que tanta aflição de espírito? Para que você acabar com a vida do outro por causa de coisas materiais, coisas terrenas? Tira a tua mão de onde não é para tocar. Tira teus pés do lugar que não é para você ir. Pergunta a Deus, porque Deus não vai estar contigo em lugares pecaminosos, em lugares onde tem vaidade, onde tem coisas erradas, onde tem busca de coisas erradas, ilícitas. Deus não vai estar lá. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te conserve na integridade do coração, para a glória dele. Amém.